Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o acompanhamento do pré-natal. Vamos entender mais sobre a importância do pré-natal, os exames indicados em cada trimestre, o ganho de peso adequado em cada fase da gestação e a frequência das consultas e a vacinação nesse período. Fique comigo até o final para você descobrir. A gestação é uma fase muito importante e muito especial na vida de cada mulher. E a gente tem que preservar a saúde da mãe e do bebê nessa fase. Ter uma gravidez saudável é tudo o que uma mãe quer e que seu bebezinho nasça com saúde. Então, o pré-natal, ele é crucial para identificar e tratar precocemente problemas de saúde tanto da mamãe quanto do bebê. E ele ajuda a garantir um desenvolvimento saudável do bebê e preparar a mãe para o parto e para a maternidade. Além disso, ele proporciona para a gestante um momento de tirar as suas dúvidas, receber orientações do seu médico quando é o desenvolvimento da sua gestação, a alimentação, dica de atividades físicas e também de hábitos saudáveis para manter durante a gravidez. Então vamos conversar um pouquinho sobre os exames de pré-natal. Quais exames são indicados para você fazer por trimestre? O primeiro trimestre da gravidez é aquele que vai do início da gravidez até 13 semanas de gestação. Aqui os exames mais pedidos são os exames de sangue e urina para avaliar a saúde da mãe, como hemograma, glicemia, sífilis, HIV, hepatite. Tipagem sanguínea ela é muito importante para identificar os riscos de incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê. Exames de rubéola e de toxoplasmose também é pedido para avaliar a presença da imunidade quanto a essas doenças e risco para o bebê caso a mãe apresente infecção por esses micro-organismos. Aqui também a gente pede ultrassom, que é para confirmar a idade gestacional, ou seja, de quanto tempo realmente você está grávida, e verificar a viabilidade dessa gravidez, ou seja, se já tem a presença de um saco gestacional e de um embriãozinho com batimentos cardíacos. Nessa fase também, por volta de 12 a 13 semanas, é pedido um ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Esse ultrassom ele serve para avaliar possibilidades de síndromes no bebê, por exemplo, a síndrome de Down. E agora vamos conversar sobre os exames do segundo trimestre da gestação, que vai de 14 a 26 semanas de gravidez. Aqui a gente pede o ultrassom morfológico de segundo trimestre, muito conhecido pelas gestantes, que é feito entre a 20ª e a 24ª semana de gestação. Esse ultrassom ele vai avaliar o crescimento do bebê, a placenta, o volume de líquido amniótico para detectar possíveis malformações e anomalias genéticas. Esse exame é de extrema importância e ele é mandatório no pré-natal de todas as gestantes. Outro exame que deve ser feito entre a 24ª e a 28ª semana de gestação é o teste de tolerância à glicose. É aquele que detecta a diabetes gestacional. Repetimos outros exames de sangue nessa fase também, como um hemograma completo para verificar a anemia e exame de urina para detectar possíveis infecções urinárias que são muito comuns nesse período. Vamos passar agora para os exames de terceiro trimestre de gravidez, que é a fase que compreende da 27ª à 40ª semana de gestação, ou seja, de 27 a 40 semanas. Aqui a gente solicita um ultrassom para acompanhar o crescimento e a posição do bebê, ou seja, para ver se ele está pélvico, que é sentadinho, ou de cabeça para baixo, pronto para nascer. Além de avaliar também a maturidade da placenta e a quantidade de líquido amniótico. Nessa fase também a gente pode pedir o ecocardiograma fetal, que é realizado por volta de 28 semanas de gravidez, e ele vai avaliar a anatomia cardíaca do bebezinho e detectar anomalias ou malformações cardíacas. Nesse período também a gente repete exames de sangue mais relevantes, como o hemograma, as sorologias de doença como toxoplasmose, sífilis, HIV, e pede um exame muito importante para a hora do parto, que é um exame
exame do Streptococcus do grupo B, que a gente pede entre 35 e 37 semanas de gestação. Ele é um exame de coleta cervical, ou seja, ele é uma coleta vaginal e ele vai identificar a presença dessa bactéria no canal de parto. E ele permite, quando feito antes do parto, que se trate essa infecção antes do bebezinho nascer, evitando que na hora que o bebê passe pelo canal de parto, ele seja infectado por essa bactéria. E você sabe, por acaso, qual é a frequência ideal das consultas pré-natal? Então, de quanto em quanto tempo você tem que ir no seu médico para avaliar a sua gravidez? A gente tem uma regrinha, mas essa regrinha é para a população em geral, ou seja, você tem que ir todo mês até a 28ª semana de gravidez e a cada 15 dias da 28ª semana até a 36ª semana de gravidez. A partir da 36ª semana de gravidez, as consultas passam a ser semanais, aonde o seu obstetra vai avaliar o tamanho do seu abdômen, ou seja, a sua altura uterina, vai avaliar a viabilidade fetal, escutar o coraçãozinho do bebê, pode ser aqui realizada uma cardiotocografia para ver o perfil biofísico fetal, ou seja, a vitalidade desse bebezinho. Aqui vale lembrar que essa é uma orientação para consultas em gestantes em pré-natal de baixo risco. A frequência ideal de consulta ela deve ser avaliada pelo seu obstetra e individualizada caso a caso. Gestantes de alto risco serão avaliadas em intervalos de tempo menor. E uma dúvida muito frequente é em relação à vacinação na gestação. Algumas vacinas elas são essenciais durante a gravidez para proteger a mãe e o bebê. E você sabe quais são? A primeira é a vacina da influenza, ou seja, a vacina da gripe, e ela é indicada em qualquer fase da gestação. A outra vacina ela inclui 3 doenças, que é a difteria, tétano e coqueluche, e ela deve ser realizada preferencialmente entre a 27ª e a 36ª semana de gravidez. A vacina de hepatite, ela também deve ser feita se a mãe ainda não tiver sido imunizada. E vamos conversar um pouquinho sobre o ganho de peso na gravidez. O ideal é que todas as mulheres elas ganhem no máximo de 9 a 12 quilos durante toda a sua gravidez. Isso é o saudável para a mulher, mas claro, deve ser individualizado esse ganho de peso para cada mulher. De repente, uma mulher que é mais magrinha, ela tem uma margem a mais para ganhar um pouquinho mais de peso. Porém, a mulher que está acima do peso, ela tem que ficar muito controladinha no seu ganho de peso, porque isso pode levá-la a desenvolver uma diabetes gestacional, uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia. Então, tome muito cuidado com o ganho de peso durante essa fase. Então, lembrem-se, o acompanhamento pré-natal é uma ferramenta vital para a saúde da mãe e do bebê. É muito importante você seguir as orientações médicas, realizar todos os exames indicados, controlar o seu ganho de peso e comparecer a todas as suas consultas regularmente. Isso contribui para a sua saúde e a saúde do seu bebê. Cuide de você e aproveite essa fase tão especial. E se você está grávida nesse momento, tem aqui um vídeo no nosso canal que é muito legal, é sobre gravidez e as viagens de avião. Tire todas as suas dúvidas, até quantas semanas você vai poder viajar e tem várias dicas extras. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!